entender um pouco mais sobre as atuações dentro do Congresso Nacional e uma informação exclusiva sobre a reunião entre Hugo Motta e Alcolumbre. É isso mesmo, ótima tarde a você, Vitória. Seja bem-vinda à Jovem Pan em Tempo Real. Olá, Bruno, Márcia, a todos aqueles que acompanham a Jovem Pan. A gente está aqui ao vivo com o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, justamente para saber como que deve ser essa reunião mais tarde com o presidente Davi Alcolumbre diante da oposição e dos protestos de oposição aqui no Congresso Nacional. Senador, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde, Bruno, Márcia. Senador, essa reunião, vocês vão tentar entrar num acordo com a oposição nessa reunião ou vocês vão tentar organizar os trabalhos a partir de agora? O que vocês vão tirar a partir de agora de à tarde? Eu acho que não há acordo possível diante do impossível. Porque as reivindicações que a oposição estão colocando são reivindicações que não são prioridades para o Brasil. Prioridade para o Brasil, nesse momento, é o Congresso Nacional voltar a funcionar. Em outras palavras, é o pessoal vir trabalhar, pegar no serviço. É legítima a oposição se ela quiser fazer obstrução parlamentar legítima com a sessão funcionando. Aí quem quiser colocar, quem tiver capacidade de colocar quórum, coloca quórum para votar as questões. Mas o que está sendo feito é o uso arbitrário da força para impedir o funcionamento do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não voltar a funcionar até amanhã, sabe o que vai acontecer? 10 milhões de brasileiros que recebem até R$3 mil vão voltar a pagar imposto de renda, porque a medida provisória do governo que isenta esses brasileiros de pagar imposto de renda vence segunda-feira. Se o Congresso não voltar a trabalhar, aposentados e pensionistas vão ter prejudicados os seus benefícios, porque uma outra medida provisória nesses termos também vai cessar. Então, concretamente, o que nós queremos a essa altura é que o Congresso volte a trabalhar, é que parem o uso arbitrário da força que estão implementando no plenário da Câmara e do Senado para que o Congresso Nacional retorne ao seu funcionamento. Senador, inclusive o senhor disse da medida provisória e uma pauta que é extremamente importante também para a economia nacional é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. É matéria relatada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que já passou inclusive pela comissão especial e que viria para plenário já na próxima semana. O senhor acha que isso pode atrasar a tramitação da isenção do IR? Como que o governo tem calculado isso? Não, todos os temas do Brasil estão sendo atrapalhados. O que está acontecendo nesse momento é um 8 de janeiro de dentro para fora. O que está acontecendo nesse momento é uma obstrução que impede o funcionamento legítimo do parlamento. Com isso, quem está sendo penalizado? Quem está sendo penalizado é o Brasil e os brasileiros. Olha, concretamente falando, nós estamos diante de uma dupla sabotagem. Do lado de fora conspiraram com o governo estrangeiro para sabotar o agro, para sabotar a indústria, para sabotar a produção nacional. Do lado de dentro estão impedindo com o uso da força o funcionamento das duas casas do Congresso Nacional para que os brasileiros não sejam isentos de pagar imposto de renda. É isso que está acontecendo. É uma obstrução contra o Brasil e os brasileiros. Bom, diante do impasse do acordo aqui, a gente então vai ter que esperar uma posição mais firme dos presidentes das casas. O senhor defende que isso aconteça? Eu defendo, eu tenho argumentado desde ontem com o presidente Davi que nós utilizemos os mecanismos que são necessários para que a maioria parlamentar faça o parlamento voltar a funcionar. Não precisa usar de força. Veja, se qualquer cidadão ocupasse o plenário da Câmara ou do Senado à força, seria tirado. No caso, são parlamentares que estão ocupando a força e impedindo o funcionamento das duas casas do Congresso Nacional. Tem alternativas. A Constituição diz que o Congresso Nacional pode reunir em qualquer lugar do Brasil. Então, vamos deixar a maioria que quer trabalhar, que quer pegar no serviço, trabalhar e fazer o Brasil avançar. Já não basta a interferência de fora, não podemos aceitar uma interferência de dentro. Já não basta a conspiração de fora, não podemos aceitar a conspiração dentro, porque são conspirações contra o Brasil e contra os brasileiros. A última pergunta, senador, em relação ao tarifaço. Hoje entrou em vigor o tarifaço do presidente americano Donald Trump. O governo deve divulgar detalhes do plano de socorro aos produtores ainda hoje. O senhor chegou a olhar esse plano? Vai ser uma medida provisória? Porque depois vai acabar sendo encaminhado aqui para o Congresso Nacional. Como que vocês pretendem dar andamento a isso? Em primeiro lugar, é determinação do presidente da República e do ministro da Fazenda. É determinação do presidente da República ao ministro da Fazenda. Nenhum dos setores atingidos
pelo tarifaço, vai deixar de ser socorrido. Nenhum trabalhador, todos os trabalhadores vão ter seus empregos assegurados. As medidas, como você já disse, Vitória, vão ser anunciadas ainda no decorrer do dia de hoje pelo ministro Fernando Haddad. As medidas pressupõem ações junto ao BNDES e ações do governo de crédito a produtores. Algumas poderão ser ato de decreto do presidente da República. Outras, certamente, precisará da apreciação de medida provisória. Medida provisória tem força de lei a partir de sua edição, mas é lógico que tem que ser votada aqui no Congresso Nacional. Por isso, é um reclamo que faço a todos que estão me assistindo. Chamem os deputados e senadores para virem trabalhar, para pegarem no serviço, para acabarem com a balbúrdia. Sabe aquela balbúrdia que disseram no governo passado que tinha na universidade? Pois é, a balbúrdia está acontecendo aqui. E é uma balbúrdia contra o povo brasileiro. Certo, senador, muito obrigada pela sua participação. Márcia, Bruno. Rapidamente aqui, Vitória, se o líder conseguir ainda lhe responder, já é estudado pelo governo que seja levado a sessão da Câmara ou do Senado para um outro ambiente, como disse o líder Randolph, ou ainda não se fala, inclusive, sobre ocupar o auditório aí mesmo na Câmara dos Deputados? A gente continua aí, então, repercutindo essas informações. Já a gente volta a ouvir a nossa repórter Vitória Abel, uma excelente entrevista com o líder Randolph Rodrigues. Vamos ouvir, então, os nossos comentaristas, o Acácio Miranda. Acácio, a gente já repercutia que existe essa chance, essa ideia de realizar uma sessão num auditório, ali mesmo dentro da Câmara dos Deputados, e o líder, então, cita o que diz o regimento, né, que há essa possibilidade de realizar uma sessão em qualquer outro local quando reúne a maioria. E aí, o que esperar, de fato, em relação a ser analisado essa MP em relação ao imposto de renda, que é urgente para o governo, inclusive? Bruno, a MP, como você bem disse no dia de hoje, tem prazo constitucional. Há necessidade que ela seja analisada nesse prazo, sob pena de perder os seus efeitos e não ser convertida em lei. E há também o regimento interno que dá aos presidentes das casas duas prerrogativas: que eles determinem a retirada dos que estão em plenário atrapalhando o fluxo da sessão legislativa, ou que essa sessão legislativa seja conduzida em outro lugar. Nos parece, diante do que você disse também, que às 16 horas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fará uma tentativa de diálogo com estes parlamentares, até porque, por mais justa que seja a causa deles, e eu não estou entrando aqui nesse mérito, mas eles correspondem a uma minoria. Me parece que nem no PL, nem no União Brasil, nem no Progressistas, aqueles partidos mais alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, há consenso na atuação e na postura destes parlamentares. Até porque parcela dos parlamentares que também estão nesses partidos compõem o Centrão, e nós sabemos que o Centrão tem o seu próprio pragmatismo e os seus próprios interesses. Então, nos resta acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas eu tenho um pouco de convicção que este barulho não surtirá efeitos práticos. Volto rapidamente com a nossa reportagem, retomando o contato. Perguntava a nossa repórter, a Vitória, sobre essa fala do líder do governo, o senador Randolph Rodrigues. Vitória, se eles já estão estudando levar esta sessão para um outro local, haja vista que esta medida provisória é algo de urgência para o governo, né? Isso mesmo. Então, líder, o senhor dizia que poderia levar essa sessão para outro lugar. Que outro lugar ela poderia acontecer, ou de repente dentro do ambiente da Câmara? Não, isso é uma alternativa que fica a critério dos presidentes das casas. A Constituição diz que o Congresso Nacional, que Brasília é a capital da República, sede dos poderes da República. O lugar normal de funcionamento do Congresso Nacional é no plenário da Câmara dos Deputados, plenário Ulisses Guimarães, e no plenário do Senado, plenário Rui Barbosa. Estamos vivendo uma situação atípica, em que os plenários foram tomados. Para impedir, para que não tenha uma medida de força, de desocupação dos plenários, em qualquer outro lugar pode ser dadas as condições para que o Congresso Nacional funcione, inclusive de forma virtual, como foi durante a pandemia. E é isso que é o argumento. O que é fundamental nesse momento é que em qualquer lugar, mas tem que ter um desenlace para essa questão. Não é por mim,
não é pelo presidente Lula, não é pelo ministro Alexandre de Moraes, não é pelo Supremo Tribunal Federal, é porque esse uso arbitrário da força contra as sedes do Congresso Nacional, repito, esse 8 de janeiro de dentro para fora, vai prejudicar 10 milhões de brasileiros. Porque esses 10 milhões de brasileiros, se não for votada a medida provisória da correção da tabela imposto de renda, a partir do mês que vem vão voltar a pagar imposto de renda. Essa é só uma de várias medidas que estão sendo obstruídas. Certo, senador, muito obrigada Vitória, pela sua disposição. É com vocês, Bruno e Márcia. Obrigada, Vitória. Excelente entrevista aí da Vitória Bel, direto de Brasília. Agora eu quero chamar o Túlio Nassa para essa análise. O Acácio já comentou agora há pouco com o Bruno. Túlio, o que eu percebo é que o governo tem essa força aí em cima dessa medida provisória, porque é uma medida provisória muito eleitoreira. O governo quer aprovar a todo custo, também já pensando em 2026, não é isso? Com certeza, Márcia. É uma medida forte para o governo e também para os parlamentares. Afinal de contas, ninguém deles quer ser o voto contrário a essa situação, né? Eles estão pensando, obviamente, nas eleições de 2026. Mas esse cenário tem provocado aí uma sinuca, né? Eu estava ouvindo aqui atentamente o senador falar que poderia mudar o local da sessão, mas veja, imagina se a oposição também sai de um auditório e vai para o outro auditório fazer essa obstrução. Parece que não tem muita saída. A saída realmente vai ser qual é a negociação que vai interessar a oposição para desobstruir o Congresso Nacional. Me parece que o PL da anistia teria esse poder, mas não sei realmente se o Centrão vai comprar essa briga. Então precisamos ver cenas do próximo capítulo, Márcia. Difícil também. Obrigada, Túlio e Acácio. Já já a gente volta com vocês. Agora eu vou me despedir do Bruno Pinheiro, que vai encerrar a participação dele hoje aqui, direto de Brasília. Bruno, o negócio continua quente por aí? Assim, continua acontecendo tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Estamos de olho, daqui a 5 minutos aproximadamente, esta reunião na residência oficial do Senado e na Câmara dos Deputados. São vizinhos, um ao lado do outro ali, então aguardar qual será o resultado. E eu também sigo aqui ocupando o estúdio da Jovem Pan. Já já tem mais informações. Sigo de plantão, viu, Márcia? Perfeito, então. Obrigada pela participação. Já já tem Bruno Pinheiro no 3 em 1. Agora, 3h49.